mas que tal? Sou Romário Oliveira e quero deixar aquele para quebrar costelas mais uma vez a você que está aí nos apoiando. Você que a gente sabe que se inscreveu, que comenta, que clicou no sino das notificações para receber novos vídeos produzidos por nós. E principalmente, que compartilha os nossos vídeos e convida amigos para participarem do canal. Muito obrigado. Graças a você, chegamos a 4.030 inscritos. E a cada dia que passa, acreditamos ser possível alcançarmos a meta 2021, ou seja, 10.000 inscritos até dezembro. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Sem você, não existimos. O assunto de hoje é muito triste e grave. Distorções convenientes aos interesses de parasitas sanguessugas oportunistas numa republiqueta de terceiro mundo, também conhecida como Brasil. Esse vídeo tem boas possibilidades de não ser monetizado, mais um. Aí eu pergunto, e daí? Não que vá posar de hipócrita dizendo, não, o sofá não está preocupado em ganhar dinheiro. Mentira! É sim um dos nossos objetivos, mas jamais a prioridade. Porque se fosse, seria muito mais fácil estar bancando legalzinho aqui e passando receita de goiabada, ou até como plantar urtiga sem se queimar. Não. O que nós queremos, mesmo criando inimizades, antipatias e perseguições, é deixar uma herança digna às gerações futuras, tirando do nosso país esses senhores feudais que estão em todos os setores da sociedade, sugando o que nós temos de melhor. Então, vamos falar sobre as distorções que favorecem essa gente. Comecemos por jogo. No Brasil se joga de tudo, bicho, loteria federal, carta, loto. Loto isso, loto aquilo outro. Mas não tem cassino. Sabe por quê? Porque o cassino é um antro. Em torno dele se forma uma máfia, uma corrupção, uma prostituição. Poxa, se essa fosse a razão, e se a ideia é banir essa proliferação do mal, então teríamos que fechar Brasília. Vamos retroceder. Eurico Gaspar Dutra fazia campanha para tentar chegar à presidência sem um centavo no bolso. Na época, cassinos da Urca, Quitandinha, bombavam. Davam empregos, eram conhecidos no mundo todo, trazia turistas. E o americano estava investindo em Las Vegas, e o grande concorrente de Vegas eram os nossos cassinos. Então eles injetaram um bom dinheiro na campanha de Dutra, e em troca, se ele fosse eleito, fecharia os cassinos no país. Pois bem, ele conseguiu se eleger.
E logo mandou a sua esposa, não teve nem a cara limpa dele ir até a mídia dizer: em nome da estabilidade da família brasileira, estamos fechando os cassinos. Tipo assim, os cassinos destroem famílias. Que cassino destrói família? Cassino destrói a família do fraco, viciado em jogo. Mas a família de fracos, ela é sempre destruída. Tem os fracos para bebidas e aqueles que são fracos para o jogo estão jogando. Estão botando o dinheiro deles no lixo, em bingos, em cassinos clandestinos. E outra, o jogo de bicho, todo mundo sabe o que acontece. É uma contravenção. Só que continua de boa e deve continuar. Agora vocês acham que continua por quê? Porque tem muita gente que posa de autoridade ganhando em cima do jogo do bicho. Quem que está perdendo? O país. Sem falar nos milhões que se deixa de ganhar com a vinda de turistas e mais os milhões que saem do país com brasileiros indo jogar lá fora. Então, o cassino tem que voltar. Isso aí, qualquer pessoa que gosta um pouquinho do nosso país vai concordar. E o custo Brasil? Um absurdo. E claro que não é por acaso. Basta ver os milhares de parasitas ganhando fortunas a partir do momento que a mercadoria sai do produtor até ela chegar no consumidor final. E o transporte. Transporte rodoviário, o mais caro que existe. É que quando as grandes montadoras multinacionais resolveram se instalar no país, pegaram um caminhão de dinheiro e deram para os políticos. Não pensem que corrupção é coisa de hoje. A exigência, para eles virem, o governo brasileiro tinha que fechar as ferrovias e parar de investir nas hidrovias, e assim foi feito. No início tudo muito bonito, aquelas estradas pavimentadas, os caminhões rodando, carretas eram muito poucas. Abre a propaganda, o milagre brasileiro, crescemos 100 anos em 10. Com o tempo, a verdade emergiu. O Brasil passou a ser dependente do carreteiro, do caminhoneiro, e esses profissionais viraram reféns do governo, que o que cobram de taxas e impostos desses trabalhadores é uma vergonha, isso tem que parar. Primeiro, na compra do veículo. Eles têm que ter juros baratos, eles têm que ter preços com descontos altos. Um caminhão, uma carreta aqui no Brasil, até considerando a qualidade que tem, inferiores, muito inferiores se comparados a outros países, não pode ser vendido no preço absurdo que é, principalmente considerando que boa parte desse custo final é de impostos. O mesmo vale para pneus e outros acessórios. Pedágio. O pedágio para o caminhoneiro, para o carreteiro, tem que ser mínimo. Eles têm que ter aquelas coisinhas que põe no para-brisa, dadas só para caminhoneiros, só para carreteiros. E cabines especiais, que só eles podem passar. Assim evita o malandro, que sempre vai aparecer um, que vai pegar a coisinha, só que não vai passar ali, porque é só para caminhão e carreta. Eu tenho certeza que quem explora as rodovias do país não irá falir por causa disso. E outra, o diesel. É uma vergonha. O transportador não pode pagar um diesel contaminado de taxas e impostos. Isso é um assalto. Mas ao cidadão, ao consumidor final que paga por essa aberração. E o valor do frete? O frete não pode ser tabelado, tabelar vai contra a iniciativa, tá bom. Mas por que não colocar uma regra? Um cálculo simples. Vou dar um exemplo, claro, depende de estudos, alguém vai dizer, pô, isso é um absurdo, pode até ser, mas é por aí.
é o caminho a ser seguido. Então vamos lá. Digamos que sem imposto nenhum, o diesel passe a custar R$2. Então vamos colocar na fórmula matemática o combustível sendo X. Tá bom. Então seria 2. 2 vezes 4. Por que 4? Porque um caminhão e uma carreta não se resume ao combustível, tem toda uma manutenção. Então, 2 vezes 4. Mais Y. X vezes 2 mais Y. O que seria o Y? O Y seria um total surgido do número de quilômetros a ser rodado, mais Z. Esse Z seria equivalente a número de toneladas transportadas. Pronto. X vezes 4 mais Y mais Z. O resultado final seria o valor do frete. Simples. Tem que adequar essa regra, não é bem por aí. Tudo bem, mas tem que ter uma regra. Tem que parar com essa história de cada um cobra o frete que quer. É a oferta e a procura. Não! Não pode valer a oferta e a procura para o transporte no Brasil, porque sucatearam o transporte. A oferta de frete sempre será maior. Então, uma lei legislada por quem legisla em causa própria serve apenas para beneficiar os parasitas. Isso tem que parar. E agora? Como fica? O governo vai perder muita arrecadação. Como irá recuperar esse dinheiro? Basta a vontade política. Exterminar parasitas atravessadores que nada acrescentam. Reduzir taxas e impostos abusivos vindo de legisladores que legislam em causa própria. E investir em outras opções de transporte mais baratas. O carreteiro, o caminhoneiro, receberia menos para transportar a mercadoria, mas com custos menores, livre de extorsões e distorções, teria o suficiente para dar uma vida digna para sua família e manter o seu equipamento de trabalho, tendo sempre em mãos uma ferramenta nova. Caminhão, carreta novos dão menos despesa de manutenção. O resultado positivo apareceria na ponta, com o consumidor percebendo a queda no preço das mercadorias. Preços menores, maior o poder aquisitivo, cresce o consumo. Surge a necessidade de suprir o mercado, produzir mais, indústrias contratam, abrem-se novos empregos. É a economia voltando a respirar. Economia forte, país produtivo só não interessa para especuladores que ganham muito com a crise. Qual seria o discurso dos gigolôs da crise? Esse corte de impostos não pode acontecer, afinal reduziria muito a arrecadação da União. E como ficaria a sobrevida do governo? Cara, o que justifica um governo tão caro e inchado? O que justifica o número de deputados federais que nós temos? O número de senadores? O que justifica a estrutura com funcionários, assessores, benefícios, mordomias? Eu estou falando só do legislativo, agora peguem também o executivo e o judiciário. O que justifica uma máquina tão inchada? Agora, no efeito cascata, saia do governo federal, vá para o estadual, ao municipal. O que justifica essa engrenagem? O primeiro passo é reduzir em 20% o inchaço
da máquina de governo. É o ideal? Não. Mas é o primeiro passo. Ah, não é o suficiente para cobrir a perda de arrecadação? Tá bom. Então, autorize os cassinos a voltarem a funcionar e veja o número de turistas que virá para o Brasil, os empregos que serão criados e também os impostos que poderão ser cobrados em cima desses estabelecimentos comerciais. Mas mesmo assim é pouco? Bom, então vamos pensar nas igrejas. O cidadão comum luta com dificuldades para sustentar políticos num padrão de vida digno de reis. Isso tem que parar. E o que dizer de igrejas e religiões que não param de se multiplicar, enriquecendo seus líderes? O Brasil é laico. Ser laico é respeitar toda a religião, e eu respeito. Eu acho que se faz bem para o cidadão e não faz mal para ninguém, é válido. Cada um segue o que acredita. Mas respeitar não é sustentar. Então eu gostaria de entender por que igreja não paga 1 centavo de impostos, enquanto caminhoneiros e carreteiros que transportam o país são simplesmente sugados. Ah não, mas a igreja tem trabalhos sociais. Se cobrar 20% de impostos das igrejas, eu tenho certeza que os trabalhos sociais não serão prejudicados. Agora, o patrimônio dos responsáveis, sim. Não, mas a igreja leva a palavra do Senhor. Isso é fundamental. Acho que mais fundamental que a palavra é o alimento. Eu pego o exemplo de Cristo. Ele fez a multiplicação dos pães, dos peixes, para alimentar a população. E com relação à igreja, segundo eu sei, ele falou que toda vez que tivermos 2 ou mais pessoas falando em nome de Deus, ali terá uma igreja. Nada disso sobre templos suntuosos, sobre pastores, padres sentados em tronos de ouro. Então, que noção de igreja é essa? Ah, o dízimo está na Bíblia. Não, realmente está. Cristo disse que ao se criar uma igreja, uma comunidade, aqueles que dela fizerem parte têm a obrigação de dar 10% do seu tempo trabalhando pela igreja, pela comunidade. Trabalhando. Mas daí, claro, chegou aquela época medieval, os grandes senhores queriam ficar de bem com a igreja, mas não queriam estar trabalhando de graça, até mesmo se misturando com a plebe. Então resolveram pagar em espécie o seu caminho para o céu. Nossa, os responsáveis pela igreja adoraram. Então hoje, o cidadão pode dedicar 24 horas do seu dia trabalhando para a igreja, que mesmo assim terá que dar dinheiro. Tudo bem, o dinheiro é da pessoa, se ela quiser dar, ela dá. Sabe, eu não tenho nada a ver com isso. Só que por que igreja não paga impostos? Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Então vai faltar dinheiro reduzindo o custo do Brasil para alimentar a população? Então cobre impostos das igrejas, cobre impostos dos pastores, porque afinal, não são todos, mas tem pastor aí que vende até terreno no céu, e toda transação imobiliária tem aquela cobrança de impostos e de taxas. Em outras palavras, não é uma questão de cortar a arrecadação e tornar impossível a sobrevida da nação. É apenas uma questão de redirecionar. Mas, para isso, parece não haver interesse político. Tem muito oportunista enriquecendo, se apresentando de porta-voz de alguém que não lhe passou por coração.
Se o líder maior do cristianismo sentava em pedras, por que seus subalternos acreditam ter o direito de jogar suas bundas gordas em tronos de ouro? É, minha gente. E assim o mundo gira e o Brasil se afunda. Mas eu tenho esperança, sofá de pobre aposta no futuro melhor, com o brasileiro descobrindo o real sentido da palavra cidadania. Não é simplesmente ir lá votar e dizer fiz minha obrigação, os outros que fiscalizem. Não. Tem que votar, fiscalizar, cobrar e punir. Porque ladrão, corrupto, tem tudo quanto é governo. Só que nos outros países eles pensam duas vezes antes de agir, porque sabem que se forem pegos, a casinha cai. Aqui não, se for pego, dá uma risada, chega com aquela cara deslavada na frente das câmeras e fala em Estado de Direito Democrático, numa democracia, que eu ajo diante da liberdade. Cascata, tu não vale nada. E gente como tu, o Brasil irá tirar de cena. E, acreditando e não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história. E para aqueles que por acaso não gostaram, discordam ou até mesmo sentem o seu bolsinho prejudicado, assunto encerrado e ponto final.